Uma vez bem-vindos àqueles que aqui estão e também àqueles que nos acompanham online. É um privilégio poder estar novamente convosco. Pois bem, nós ontem vimos algo muito importante sobre o sábado. Nós hoje vamos continuar com este tema e antes de o fazermos, como habitualmente, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito e muito obrigado porque mais uma vez Tu nos dás o privilégio de aqui estarmos reunidos em Teu nome e mais uma vez nós te vimos suplicar, Senhor, que o Teu Santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente, iluminá-la e igualmente abrir o nosso coração para não apenas entendermos, mas igualmente apreendermos aquilo que Tu nos desejas transmitir através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, corações sábios, te pedimos tudo e desde já pela fé te agradecemos também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Gênesis, no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 31, em primeiro lugar, e depois vamos ler o capítulo 2, versículos 1 e 2. São textos que já são subejamente conhecidos de todos nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Pois bem, nós já tínhamos visto e já referimos esse texto várias vezes, que Jesus Cristo, que vem mencionado em João capítulo 1, versículos 1 e 3, é o mesmo Criador de Gênesis 1:1. É o mesmo Criador que fez tudo aquilo que vem descrito no capítulo 1 de Gênesis. Pois bem, em segundo lugar, nós vimos também, e acabamos de ler, que Jesus terminou o seu trabalho no sexto dia, conforme diz o versículo 31. Vimos também que Deus repousou no sétimo dia, Jesus, e que os seres humanos, nomeadamente Adão e Eva, não fizeram absolutamente nada para existirem. Eles foram criados por Deus. E, portanto, quando eles viveram o primeiro dia de repouso, pois bem, o primeiro dia de vida foi um dia de repouso. Depois também vimos ontem que o sábado se inicia quando? Pois bem, se inicia com a tarde. E essa tarde nós vimos, segundo Marcos 1:32, que é, portanto, ao cair do sol. Pois bem, eu gostaria que nós hoje pudéssemos ver um episódio muito interessante também que tem a ver com o sábado e para isso vamos ao segundo livro da Bíblia, ao livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, e vamos começar no versículo 22. Êxodo, capítulo 16, e vamos começar a ler a partir do versículo 22. Diz assim: Ao sexto dia, atenção, sexto dia, será que isto nos faz recordar alguma coisa no relato de Gênesis 1? Claro que sim. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gómeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã, se isto foi dito no sexto dia, que dia era o dia amanhã? Ao sábado. Amanhã é repouso. E aqui vem a confirmação. O santo sábado de Moisés. É isso que lá está? Bom, sabem que eu já ando a usar óculos, mas ainda não estou assim tão mal da vista. O sábado do Senhor. Sabem, ainda ontem eu referi isso, irmãos. Cada vez que o sábado é mencionado na Bíblia, o sábado é referido como sendo o sábado do Senhor. E este é um dos exemplos. Sábado do Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E agora reparem, o que diz a última parte do versículo 24. E não cheirou mal, nem deu bichos. Eu gostava que pudessem memorizar esta última frase. Não cheirou mal, nem deu bichos, ok? Agora ainda não vos vou dizer porque é que eu quero que memorizem esta frase. Vamos continuar a ler, versículo 25. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é, mais uma vez, do Senhor. Hoje não o achareis no campo.
Versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Que dia é o sábado? É o 7º dia. Algumas pessoas dizem, bom, o que importa é guardar um dia em 7. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o sábado, o dia de repouso, o sábado do Senhor é que dia? É o 7º dia. Mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá quê? Não haverá maná. Versículo 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não quê? Não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O que é que o Senhor está aqui a dizer? Até quando recusareis quê? Guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Fazia então o sábado parte dos mandamentos? Claro que sim, como nós já vimos, mas esperem aí um pouco. Nós estamos no capítulo 16 de Êxodo. Estamos a 4 capítulos do capítulo 20. E é no capítulo 20 que o Senhor vai dar a lei a Moisés de forma escrita, em 2 tábuas de pedra. Então, era o mandamento do sábado, ou podemos falar em geral, eram os 10 mandamentos conhecidos do povo de Israel antes de Deus ter dado as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai? Claro que sim. E aqui temos a prova disso mesmo. E agora repare o que diz o versículo 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Só um pequenino parênteses aqui. Alguns pegam neste versículo para dizer que não devemos sair de casa no dia de sábado. Bom, o que o texto diz não é isso. O que o texto diz é que não devemos sair de casa para colher maná. Não devemos sair de casa a fim de ir ganhar o nosso pão. Não diz que nós não devemos sair, nomeadamente para ir à igreja ou para ir a outro sítio qualquer. Portanto, este não sair de casa era com uma intenção, nomeadamente de recolher maná. Não devemos sair de casa ao sábado para ir trabalhar a fim de recolher maná, ou seja, para o nosso ganha-pão. Qualquer outra saída é lícita. Então, o versículo 30 termina dizendo... Este episódio, assim descansou o povo no 7º dia. Pois bem, claramente nós vimos aqui que neste período da história do povo de Israel, que foi, portanto, durante o seu êxodo, da terra do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã, ainda antes de Deus ter dado a lei escrita no Monte Sinai, pois bem, o povo de Deus já conhecia a lei de Deus e, em particular, o Santo Sábado, o sábado do 4º mandamento. Ora bem, vamos novamente a Êxodo, capítulo 20, e vamos ler os versículos 8 a 11. Já lemos, permitam-me ler mais uma vez, em que diz o seguinte: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quantos dias Deus nos deu para que nós possamos trabalhar e fazer toda a nossa obra? 6 dias. Não foi 5, nem 4. Foram 6. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mais uma vez, é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. O 7º dia. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, até os animais deviam descansar. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Todos os estrangeiros que estivessem a habitar com o povo de Israel na sua terra deviam igualmente repousar no dia de sábado. Porque em 6 dias, qual foi a razão que Deus deu para que se repousasse no 7º dia, no sábado do Senhor? Apontando para a criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunto, é claro, através da redação deste 4º mandamento, que este sábado, que é aqui falado, é o mesmo sábado da criação? Já vimos isso e estou a reforçar isso mais uma vez. É absolutamente claro, porque nós temos aqui os mesmos elementos. Relativamente ao episódio que nós acabámos de ler em Êxodo capítulo 16, eu gostaria de sublinhar estes pontos. Em primeiro lugar, o povo podia colher, e aliás era o que acontecia, podia colher maná durante 6 dias consecutivos. Outro ponto que eu gostaria de realçar é que no 6º dia eles colhiam maná em que quantidade? Em dobro, exatamente, no dobro. Deus dava o dobro no 6º dia. E depois, no 7º dia, havia algum maná? Não.
E o que é que acontecia ao maná que eles tinham guardado do 6º dia para o 7º dia? Ele começava a cheirar mal? Não. Começava a ganhar bichos? Também não. Mas se fizessem isso num outro dia qualquer, guardando maná de um dia para o outro, o que é que acontecia? No dia seguinte, ou cheirava mal, ou tinha bichos, ou as duas coisas. Ok? Ora bem, então este quarto mandamento que nós aqui temos, mencionado em Êxodo 16, é o mesmo mandamento que vem mencionado em Êxodo 20, é o mesmo mandamento mencionado no livro de Gênesis. E agora eu gostaria que nós pudéssemos ir um pouco mais à frente no livro de Êxodo, ao capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, e vamos ler a partir do versículo 12. Êxodo, capítulo 31, e vamos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 18. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os vossos sábados. É isso que lá está? Não. Os meus sábados. Os meus de quem? Os meus do Senhor. Os meus sábados. Pois é sinal entre mim é o Senhor a falar, e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou quem? O Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Há alguns que dizem que o sábado é apenas santo ao Senhor. Bom, deixem-me dizer-vos, para o Senhor todos os dias são santos. Para o Senhor, todo o sítio, ou todo o lugar, ou todo o tempo onde Ele está é santo, porque Deus é santo. Lembram-se daquele episódio em que Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele olha para lá para um arbusto, chamado sarça, e começa a ver que há lá um fogo. Bom, eu estou convencido que a primeira vez que Moisés olhou para a sarça a arder, não tomou importância. Pensou, bom, aquilo foi um fogo e sabem que às vezes no deserto, devido às altas temperaturas, pode haver uma ignição de um fogo e provavelmente ele pensou, bom, é um fogo normal. Mas quando ele começou a ver que a sarça continuava a arder e não se consumia, ele achou, bom, há aqui qualquer coisa que é estranho, há aqui qualquer coisa que ultrapassa o normal. Então quis ir ver. E quando ele estava a aproximar-se, que voz é que ele ouviu e dizendo o quê? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é quê? É santo. Eu pergunto, porquê que aquele local, num deserto árido, só com areia e rochas, era santo? Porque era algum sítio especial? Eu lembro que aqui há uns anos atrás li a notícia que o antigo Papa foi lá ao Monte Sinai e também tirou os sapatos porque aquele lugar era santo. Estava lá alguma santidade naquele local? Não. Porquê que no tempo de Moisés aquele local era santo? Porque estava ali o quê? A presença de Deus. Portanto, onde Deus está presente, seja no espaço ou no tempo, isso é santo. Ora bem, então, continuando aqui a ler. Portanto, no versículo 15, versículo 14, portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, o que é que acontecerá? Morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Bom, sabem, algumas pessoas hoje em dia dizem, bom, o sábado hoje em dia não é mais válido, porque se fosse válido, então nós tínhamos que dar a pena de morte àqueles que transgridem o sábado. Bom, deixem-me dizer, isto é um argumento falacioso, baseado numa falácia, que é um sofisma ou engano que se faz com razões falsas ou mal deduzidas. E deixem-me dizer-vos porquê. Porque no tempo do Antigo Testamento, também quem fosse encontrado, por exemplo, a cometer o ato de adultério, qual era a pena? Era a pena de morte também. Então, deixem-me raciocinar convosco. As pessoas dizem, portanto, que o sábado não é válido, porque se fosse válido, nós tínhamos que dar a pena de morte àqueles que transgridem o sábado. Bom, mas nos tempos do Antigo Testamento, a pena de morte era o resultado para a transgressão do sábado, mas a pena de morte também era a transgressão, era a pena para a transgressão do mandamento que diz não adulterarás. Então, porque hoje nós não damos a pena de morte aos adultos, então quer dizer que hoje em dia é bom adulterar e não há problema nenhum. É verdade este argumento? Então porquê que não é verdade para um e é verdade para o outro? O facto de nós hoje não pormos, ou não darmos a pena de morte a quem transgride esse mandamento, não quer dizer que agora o adulterar já é uma coisa boa. E meus amigos, deixem-me dizer-vos o seguinte, nos tempos do Antigo Testamento, Israel era governado durante um certo tempo por uma teocracia, era Deus que governava diretamente. E quando Deus dizia, ok, devem fazer isso, o povo fazia. E deixem-me dizer uma coisa, bom, hoje não pomos pessoas, não damos a pena de morte para a quebra de alguns mandamentos. Em alguns países ainda se aplica a pena de morte, nomeadamente para quem comete o ato do homicídio, não matarás. Eu sei que nos Estados Unidos muitos indivíduos são levados para a pena de morte por causa de terem cometido homicídios. Pois bem,
Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos. Podemos não receber a pena de morte hoje, logo, imediatamente. Mas uma coisa é certa. Se nós continuamos a transgredir os mandamentos de Deus hoje, de forma consciente, sabendo o que estamos a fazer, mais cedo ou mais tarde, a pena de morte vai ser o nosso resultado. Porque a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é o quê? É a morte. E que tipo de morte? A morte é eterna. Bom, voltando aqui ao texto que nós estávamos a ler. Portanto, versículo 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Alguns dizem, pastor, está a ver? Isto é um sinal para o povo de Israel. Porque aqui diz, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. É uma aliança perpétua apenas para os judeus. Apenas para quem? Para os filhos de Israel. E é verdade que o versículo 17 ainda reforça esta ideia, dizendo, entre mim e os filhos de quem? E os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias, é interessante que agora faz novamente referência à criação, fez o Senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Eu pergunto, somos nós hoje Israel? Venham comigo ao Novo Testamento, eu quero provar isso através da Bíblia. Somos nós hoje Israel? Vamos ao livro de Gálatas, capítulo 3, e vamos ler o versículo 20, a partir do versículo 26 até ao 29. Gálatas, capítulo 3, e versículos 26 a 29. Diz assim, pois todos vós, é Paulo que está a escrever, e repare, os Gálatas eram judeus? Não, eram gentios, como eram chamados, conhecidos pelos judeus. Pois todos vós, ele está a dirigir-se aos Gálatas, sois quê? Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E agora reparem, versículo 28. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. E agora vem o versículo-chave, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? Abraão. Qual é o nome que se dá aos descendentes de Abraão? Israelitas. O que é que Paulo está aqui a dizer aos Gálatas? Que eram pagãos, eram gentios. Quer dizer, eram gentios no sentido da nacionalidade, mas eram gentios que se tinham convertido ao Senhor. E Paulo, ao escrever esta carta para este povo, que habitava lá na região da Galácia, na Ásia Menor, que corresponde hoje ao país da Turquia, Paulo está a dizer, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o que é que Paulo disse aos Gálatas? Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Por outras palavras, sois israelitas. Reparem no capítulo 3 deste mesmo livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Quem são então os filhos de Abraão? Quem são os verdadeiros israelitas? São quem? Os filhos de quem? Diz aqui, os da fé. Esses são filhos de Abraão. Lembram-se que quando Jesus estava a chamar alguns homens para serem os seus apóstolos, um daqueles que ele encontrou e com quem teve um breve diálogo antes de o convidar foi Natanael. Lembram-se? Venham comigo a João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. E aqui em João, no capítulo 1, acho muito interessante este encontro de Jesus com Natanael. Deixem-me ler a partir do versículo 47. Diz assim, só este, versículo 47, diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um quê? Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Bom, deixem-me fazer a pergunta. Se Jesus disse a respeito de Natanael que ele era um verdadeiro israelita, a minha pergunta é, será que para Jesus há verdadeiros israelitas e, por consequência, há falsos israelitas? Quem serão os falsos israelitas então? Porque para haver verdadeiro também tem que haver falso. Este é um verdadeiro israelita. Não disse apenas este é um israelita. Não, este é um verdadeiro.
Se para Cristo há verdadeiros, então também há falsos. Venham comigo a João, um bocadinho mais à frente, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. E vamos ler a partir do versículo 33. João 8, 33. Jesus, depois de dizer no versículo 32 para alguns judeus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, reparem qual foi a resposta que eles deram. Eles não gostaram muito das palavras de Jesus. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles pensaram, libertar? Nós precisamos de libertação, nós que somos descendência de Abraão. Reparem, versículo 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes, tu sereis livres. Eles não gostaram nada da conversa de Jesus. E agora reparem o que é que Jesus vai dizer. Replicou-lhe Jesus, versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava a falar numa outra dimensão, numa dimensão espiritual, numa dimensão mais profunda. E então ele agora apresenta a solução para a escravidão do pecado. E repare o que ele vai dizer no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora repare o que Jesus vai dizer no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Era alguma novidade para Jesus, aquilo que eles tinham dito, que eles eram descendentes de Abraão? Não. Jesus sabia muito bem que eles eram descendentes de Abraão. E agora reparem, versículo 37. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Há aqui dois pais diferentes? O pai de Jesus e o pai destes judeus? Quem era o pai de Jesus? Bom, sabemos quem é, Deus o Pai. Quem era o pai destes judeus? Já vamos ver, aguardem mais um bocadinho. Versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Sede coerentes. Se clamais ser descendência de Abraão e filhos de Abraão, comportai-vos como Abraão. Não é lógico aquilo que Jesus estava a pedir deles? Agora reparem, versículo 40. Diz assim, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E agora reparem, Jesus começa a dizer umas palavras bem fortes, bem duras. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. E Jesus aqui ainda não diz exatamente quem era o pai deles, mas diz, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E agora Jesus vai replicar, versículo 42. Se Deus fosse de facto o vosso Pai, certamente me havias de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E agora vem a parte mais forte do discurso de Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque quê? Porque não sois de Deus. Pergunto, eram estes judeus para quem com quem Jesus dialogou durante alguns instantes, eram estes judeus verdadeiros israelitas, como era Natanael? Não! Quem são então os verdadeiros israelitas? São aqueles que são quê? Filhos de Deus e que fazem a vontade de Deus. Jesus disse, se fosseis filhos de Deus, pois bem, se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me havias de amar. Quem são então os verdadeiros israelitas? Escutem isto, amigos. Quando é que pela primeira vez na Bíblia nós encontramos o nome Israel? Lembram-se? Em Gênesis capítulo 32. Na experiência de que homem? Jacó. Jacó vinha do seu exílio, porque ele teve que se exilar, porque o seu irmão Esaú queria o matar, e ele exilou-se, foi para a terra da sua mãe, e lá foi que encontrou a sua mulher, de facto mulheres, porque depois ele ficou com 4 mulheres. E quando ele estava a regressar, e o seu irmão soube disso, o seu irmão foi ao encontro dele com 400 homens. Para quê? Era para lhe dar as boas-vindas, não era? Era para lhe dar as boas-vindas cortando-lhe o pescoço. Era essa a razão. E quando Jacó soube que o seu irmão vinha para lhe dar as boas-vindas, entre aspas, com 400 homens, ele ficou angustiadíssimo. E então ele
mandou a sua família e os seus servos e pôs o seu gado à parte, e ele foi para um lugar à parte sozinho, nos diz a Bíblia que chamava-se o Val de Jaboque, e ali ele começou a orar ao Senhor. E enquanto ele estava neste momento de devoção, ele sentiu alguém a aproximar-se dele. E no seu desespero, na sua angústia, ele pensou, o meu irmão já chegou aqui. Porque era escuro, era de noite, ele não viu exatamente quem era, ele sentiu ali alguém, um vulto, então ele começou a lutar, pensando que era o seu irmão, e então luta. Diz-nos que lutou até quando? Até ao despertar do dia. E aí é que ele tomou consciência quem verdadeiramente era a pessoa com quem ele estava a lutar. Porquê? Porque ele vai dizer, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi esse o momento da verdadeira e genuína conversão de Jacó? Foi, nessa noite. Foi quando ele verdadeiramente se converteu ao Senhor. E agora reparem, devido a essa conversão, o Senhor disse-lhe, já não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Porquê que a Jacó foi dado um novo nome? Porque ele tinha passado por uma conversão. E que tipo de conversão foi essa? Bom, quando uma conversão é realmente genuína, o que é que isso significa? Que a pessoa se entregou totalmente pela fé ao Senhor. Ele viveu a experiência da salvação. Por isso ele disse, a minha vida foi salva. E por ter vivido a experiência da salvação, ele agora recebeu um novo nome. E esse novo nome foi Israel, que quer dizer príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. E agora reparem, a primeira vez, como eu disse, que o nome Israel vem na Bíblia, refere-se à experiência da conversão genuína de um homem. E o que é que vocês acham que era da vontade de Deus que todos os descendentes de Jacó, ou seja, de Israel agora, tivessem a mesma experiência do seu antepassado, do seu ancestral? Amigos, o facto de a primeira vez que na Bíblia o nome Israel vem mencionado ser associado à experiência de conversão de um homem, mostra que os verdadeiros israelitas são aqueles que quê? São aqueles que se convertem ao Senhor. Daí que Jesus disse de Natanael, eis um verdadeiro israelita. Porquê? Porque ele sabia que aquele homem era um homem convertido. Mas daqueles judeus com quem ele falou, aqui no versículo 8, ele diz, não, vocês não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. Porquê? Porque eles ainda não estavam convertidos. E segundo o apóstolo Paulo, quem são então os verdadeiros israelitas? São aqueles que têm fé em Deus. Mas vamos ver alguns outros textos para confirmar este aspecto. Vamos a Romanos, capítulo 2, capítulo 2 e versículos 28 e 29. Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Uau! Repararam bem aquilo que o apóstolo Paulo aqui diz? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Vocês sabem que, isto é forte dizer, mas aqueles que hoje em dia são judeus de sangue, não são necessariamente judeus, espiritualmente falando. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, ou seja, não chega à aparência exterior para alguém ser judeu. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é quê? Interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quem são então os verdadeiros judeus, segundo o apóstolo Paulo? Aqueles que o são quê? Aqueles que o são interiormente. Venham comigo também a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 e versículos 6 a 8. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque, agora reparem, porque nem todos os de Israel são de facto quê? Israelitas. Isto é estranho, o que o apóstolo Paulo está a dizer. Nem todos os de Israel são de facto israelitas. É como se ele estivesse a dizer, nem todos os de Portugal são de facto portugueses. Como é que é isso? Vamos continuar a ler. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Aqueles judeus com quem Jesus falou eram descendentes de Abraão, sim ou não? Sim, o próprio Jesus confirmou isso. Eram eles filhos de Deus ou filhos de Abraão? Não. E Paulo aqui, ele está a seguir a mesma linha de raciocínio do próprio Jesus. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Como é que Isaque nasceu? Nasceu do Espírito, nasceu por um milagre sobrenatural. E Isaque, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas,
na Epístola aos Gálatas, não temos tempo de ver, Isaac é representativo ou simbólico de todos aqueles que nascem espiritualmente, ou seja, nascem do Espírito. Ao passo que Ismael é representativo ou simbólico daqueles que continuam a viver na carne. E por isso é que aqui o apóstolo Paulo está a dizer: em Isaac será chamada a tua descendência. Versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Está claro? Afinal, quem são os verdadeiros israelitas? Absolutamente claro. Então, meus amigos, voltando a Êxodo 31, quando lá é dito que Deus fez então um pacto, uma aliança perpétua entre Ele e os israelitas, quem são esses israelitas? São o povo de Deus de hoje. Assim como os israelitas do passado, a maior parte deles eram o povo de Deus, do Senhor nessa altura. Então, reparem, se o sábado era um sinal de uma aliança perpétua entre Deus e o povo de Israel, e se nós somos Israel, o sábado aplica-se a nós ou não se aplica? Absolutamente. Nós temos que pôr a Escritura a interpretar-se ela própria, e a Escritura é totalmente coerente entre ela. Ora bem, gostaria que realçar um pormenor que há pouco me passou e que está em Êxodo capítulo, vamos outra vez a Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31 e versículo 18. Êxodo capítulo 31 e versículo 18. E diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O que é que foi escrito pelo próprio dedo de Deus? As quê? O que é que diz aqui? As 2 tábuas do testemunho. O que é que continham estas 2 tábuas do testemunho? Os 10 mandamentos. Eu pergunto, será que os 10 mandamentos são assim tão importantes que foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo? Toda a restante escritura foi escrita por homens, inspirados por Deus, é verdade, mas escrita por homens. Mas os 10 mandamentos é a única parte da Escritura que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Alguns dizem, bom, será que Deus também não escreveu lá na parede lá do palácio do rei Belsazar? Bom, aí, se analisarmos bem o contexto, vamos descobrir que foi um anjo que escreveu. Mas as únicas palavras que nós encontramos em toda a Bíblia foram escritas pelo dedo de Deus, foram os 10 mandamentos. Será então isso uma indicação de que os 10 mandamentos são algo importante? Claro que sim. A propósito, sabem que este dedo de Deus significa, nas palavras de Jesus, o Espírito Santo? Venham comigo ver esse pormenor interessante. Venham a Mateus, capítulo 12 e versículo 28. Mateus, capítulo 12 e versículo 28. Só um pequeno detalhe. Mateus, capítulo 12 e versículo 28, que diz o seguinte. Mateus, capítulo 12 e versículo 28, aqui o Senhor está a falar do pecado contra o Espírito Santo. Fala mais à frente, e aqui no versículo 28 ele diz assim: se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus. Notaram bem esta expressão? Se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus. Mantenham aí a vossa Bíblia aberta e vamos ver um texto paralelo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas, capítulo 11, versículo 20. E vamos ver o que é que Lucas diz. O que é que Lucas diz que Jesus disse? Lucas, capítulo 11 e versículo 20. Reparem o que é que diz aqui. Se, porém, eu expulso os demónios pelo quê? Pelo dedo de Deus. Mateus diz que Jesus disse, se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus. E aqui Lucas diz que Jesus disse, se, porém, eu expulso os demónios pelo dedo de Deus. Então, o dedo de Deus é quem? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Quem é que escreveu, então, realmente os 10 mandamentos? O Espírito Santo. Eu pergunto, se a lei de Deus é importante, e se foi escrita pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo alguém importante? Absolutamente que sim. Vamos avançar um pouco mais. Vamos ver que, embora o povo de Israel, o verdadeiro povo de Israel, seja um povo que nasceu espiritualmente, mesmo nos tempos da nação literal de Israel, o sábado não era só para essa nação. Venham ver comigo, por favor, em Isaías, capítulo 56, e versículos 6 e 7. Este texto é muito importante. Isaías, capítulo 56, versículos 6 e 7.
Isaías, capítulo 56, versículos 6 e 7. Aos estrangeiros, alô, a quem? Aos estrangeiros relativamente a quem? Relativamente ao povo de Israel. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o quê? O sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Deus levará a quem? Não se esqueçam, os estrangeiros. Mas os estrangeiros, que estrangeiros? Os estrangeiros que quê? Que guardam o sábado e não o profanando, abraçando a sua aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão quê? Serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os israelitas. É isso que lá está? Para todos os povos. Então, o Senhor promete aqui uma bênção a todos os estrangeiros que guardariam o sábado? Ou o sábado era só para os israelitas literais? Para os israelitas que tinham a nacionalidade israelita? Não, o sábado era para todos. A casa de Deus devia ser uma casa de oração para todos os povos. Pois bem, vamos ver no livro do profeta Jeremias algo muito interessante relativamente ao sábado. Jeremias, no capítulo 17, e vamos ver que esta foi a razão, ou melhor, a não observância do sábado foi a razão pela qual o povo de Judá foi levado cativo para a Babilónia. Vamos ver o que Deus disse através do seu profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 21. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Agora o versículo 23 faz um relato muito triste da situação do povo. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a cerviz. Sabem o que é que esta expressão quer dizer, endurecer a cerviz? Cerviz quer dizer esta parte aqui da nossa coluna, por isso é que chama-se a coluna cervical. Cervical vem de cerviz. Cerviz é o pescoço. Endureceram a cerviz. Sabem que é um mau sinal quando, por exemplo, uma criança, e não só, mas sobretudo uma criança, tem a cerviz dura. Ou seja, quando o pescoço não consegue dobrar, sabem, é sinal de meningite. Quando uma criança vai ao médico e o médico desconfia que possa ter meningite, faz logo o teste para saber se a criança dobra bem o pescoço ou não. Se não dobra, é mau sinal. É mau sinal no sentido físico e é mau sinal no sentido espiritual. Porque quem tem a cerviz, ou seja, a coluna cervical endurecida, significa isso que a pessoa não quer dobrar, não quer ceder. É sinal de rebeldia, de teimosia. Então aqui diz que eles endureceram a cerviz. Antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. E agora parem, versículo 24. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado. Ou seja, havia comércio no dia de sábado em Jerusalém. No dia de sábado. Não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade, que cidade era esta? A cidade de Jerusalém, entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Para sempre habitada. Prometeu Deus que a bênção estaria sobre a cidade de Jerusalém, caso o povo que nela habitava guardasse o dia de sábado, respeitasse o dia de sábado, deixasse as atividades escolares no dia de sábado? Claro que sim. Versículo 26. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Agora reparem, versículo 27. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, estão a ver como a observância do dia de sábado está relacionado com ouvir a Deus?
Se alguém ouve a Deus e, por consequência, guarda o dia de sábado, então o que é que acontece? Acontece o bem. Mas, se não me ouvirdes e por isso não santificares o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, aqui diz claramente, portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Pergunto, foi isto que aconteceu? Absolutamente. Quando vieram os babilónios anos mais tarde, pegaram fogo a Jerusalém e o fogo não se apagou até ter consumido tudo aquilo que tinha para consumir. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, incluindo o seu templo, o seu belo templo. Qual é a razão que o Senhor indicou, através do seu profeta, que a destruição viria sobre a Jerusalém? Porquê? Porque o povo de Jerusalém estava a desobedecer a um mandamento específico de Deus. E que mandamento era esse? O mandamento do sábado. Vamos agora ao livro de Neemias e vamos ver o que é que acontece, o que é que aconteceu, aliás, o que é que aconteceu depois do regresso do exílio. O exílio durou 70 anos, segundo Deus indicou ao profeta Jeremias, capítulo 25 e capítulo 29. Não vamos ler essas passagens, não temos tempo. Quando o povo de Israel regressou do exílio, sabem uma coisa? Caíram outra vez nos mesmos velhos, erróneos hábitos. E agora Deus, através de um sacerdote, na ocorrência o sacerdote Neemias, vai despertar o povo. E Neemias conseguiu fazer uma obra de reforma. É como se Neemias tivesse... Mas vocês não se lembram que foi exatamente por causa disso que nós fomos levados exilados e que Jerusalém foi destruída e vocês agora estão a fazer a mesma coisa? Venham ver comigo esse texto. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. E vamos ler a partir do versículo 15. Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Iam fazer trabalho de pisar lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Ou seja, faziam o trabalho normal de qualquer outro dia da semana. E então diz assim, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Era isto que estava a acontecer, conforme lemos há pouco em Jeremias, capítulo 17. Era exatamente isto. E passado 70 anos de o povo, aliás, mais de 70 anos, porque a profecia que nós lemos há pouco em Jeremias foi dada há algum tempo antes de eles serem levados cativos para a Babilónia. Pois bem, agora regressam, claro, eram outras gerações, é verdade, mas estas novas gerações não aprenderam com os erros das gerações passadas e agora estavam a cometer exatamente os mesmos erros, carregando cargas no dia de sábado, na cidade. Então diz assim, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste, ainda por cima, não só carregavam cargas, como faziam transações comerciais no dia de sábado. Versículo 16. Também habitavam em Jerusalém tírios. Quem eram estes tírios? Eram habitantes de Tiro. Estes não eram israelitas, é verdade. Mas, que traziam peixes. Porquê que eles traziam peixes? Porque Tiro era uma cidade do litoral. Uma cidade da Fenícia. Então, o que é que os tírios faziam? Os tírios traziam, portanto, os peixes, lá da sua cidade litoral, para vender na cidade de Jerusalém. E agora, pasmem, vendiam também peixes em Jerusalém no dia de sábado. Então, diz assim, também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Estão a ver a condição do povo nesta altura? Era necessário realmente coragem da parte de Neemias para pôr as coisas em ordem? Muita coragem. Deixem-me fazer um parênteses. Será que hoje nós temos que também ter Neemias no nosso meio para pôr coisas em ordem entre o povo de Israel de hoje? Ou será que o povo de Israel hoje guarda o sábado muito bem como Deus quer? Versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E agora reparem. E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E agora reparem, versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, dando já quê? Sombra. Será que isto nos dá alguma indicação de quando é que o sábado começa? Nós já tínhamos visto que o sábado começa quando? Ao cair do sol. Então, quando o quê? Quando as portas de Jerusalém, portanto, já davam sombra, ou seja, quando o sol já estava a declinar, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Foi Neemias um homem de coragem? Absolutamente.
E agora reparem, às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Agora repare o que diz o versículo 20. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Ou seja, eles chegaram lá à sexta-feira, bateram com o nariz na porta, é a mesma expressão ideal para aqui, bateram com o nariz na porta, porque todas as portas da cidade estavam fechadas. Conseguiram eles entrar lá dentro? Não conseguiram. Então ficaram lá aquela noite, a noite de sexta para sábado. Na semana seguinte vieram outra vez, bateram outra vez com o nariz da porta. À terceira, quarta vez deixaram de vir. Querem ver? Versículo 21. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: porque passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Foi Neemias um reformador que pôs as coisas em ordem? Claro que foi. Também, versículo 22, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Porquê é que ele aqui termina dizendo, Deus meu, lembra-te de mim? Porque ele deve ter passado um mau bocado para levar avante esta reforma. Vocês acham que ele não ouviu vozes que se levantavam contra ele? Certamente que sim. E então ele aqui pede misericórdia a Deus para ter coragem para suportar aqueles que falavam contra ele. Qual era o objetivo dele? Ele era zeloso pela obra do Senhor, era zeloso para que o dia de sábado fosse respeitado. Para que quê? Para que não mais o mal viesse sobre a cidade de Jerusalém, como tinha vindo no passado. Bom, vamos avançar um bocadinho mais. Vamos a Lucas capítulo 4 e versículo 16. Nós já vimos quem é que foi o criador do sábado. Quem foi? Porque o Deus de Gênesis 1:1, já vimos, e repito, é o mesmo Jesus que vem mencionado em João 1, versículos 1 e 3 e 14. Pois bem, este Jesus que criou o sábado, eu pergunto, era de esperar que Jesus guardasse o sábado quando viesse a este mundo? Se ele próprio era o criador do sábado, era de esperar que ele guardasse o sábado? Claro que sim. Vamos ler em Lucas 4,16 o que é que aconteceu. Lucas capítulo 4 e versículo 16. Lucas capítulo 4 e versículo 16 diz assim: indo para Nazaré, referindo-se a Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu quê? Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Qual era então o costume? O que é que quer dizer costume? Um hábito. Qual era então o hábito de Jesus? O hábito de Jesus era quê? Era ir à sinagoga no dia de sábado. Pois bem, venham comigo a Marcos capítulo 2 e versículos 27 e 28. Já lemos esse texto, vamos ler novamente. Marcos capítulo 2, porque agora quero dar-vos a ver uma outra perspectiva deste texto. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa de quem? Segundo Jesus, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ora bem, sabem porque é que isto aconteceu? Porque é que Jesus deu esta resposta? Se lermos um bocadinho antes, só para compreender um bocadinho melhor o contexto, diz assim, no versículo 23, portanto, Marcos capítulo 2 e versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Sabem que isto não era errado fazer isto. Porque até a lei mosaica dizia que quem tinha fome podia apanhar espigas para comer. Quem apanhasse espigas, quer dizer, se alguém lá fosse com uma carroça grande e começasse a colher espigas para encher a carroça, isso era proibido. Mas alguém que passasse e tirasse algo de um campo para se alimentar naquele momento, isso não era considerado transgressão. É como, por exemplo, hoje uma pessoa passar por uma vinha e apanhar um cacho de uvas para comer. Isso não era considerado transgressão em Israel. E, portanto, os discípulos fizeram. Mas os fariseus viram isso e imediatamente acusaram logo os discípulos de Jesus. Reparem em versículo 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Eu pergunto, quem é que tinha inventado esta regra de que aos sábados não se podia colher espigas para comer? Tinham sido os fariseus? Não tinha sido Deus? E agora reparem, ele vai dizer, Jesus, mas ele lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome os seus companheiros? E depois mais à frente é que ele vai dizer: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sabe o que é que Jesus quis dizer aqui aos fariseus? Eles estavam a acusar os discípulos de terem feito alguma coisa que não deviam fazer ao sábado. Sabe o que é que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o Senhor do sábado? Se está aqui alguém que sabe aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito no dia de sábado, sou eu, porque eu sou o Senhor do sábado.
Vocês querem vir ensinar-me a mim como é que o sábado deve ser guardado? Eu, que sou o Senhor do sábado, eu criei o sábado? Foi esta a resposta que Jesus lhes deu. Vocês querem ensinar a mim como é que o sábado deve ser guardado? Algumas pessoas pensam que Jesus aqui estava a dar a entender que o sábado não era mais necessário. Não, o que ele estava a dizer é que as regras dos fariseus sobre o sábado não eram válidas. Mas que ele era o Senhor do sábado, ele sabia muito bem como é que o sábado devia ser guardado. O que se devia e o que não se devia fazer, porque ele é o Senhor do sábado. Vocês acham que eles perceberam a mensagem que Jesus lhes deu? Absolutamente. E mais à frente, no capítulo 3 de Marcos, nós temos Jesus a curar um homem que tinha uma mão ressequida no dia de sábado. Deixem-me ler só alguns textos. Marcos capítulo 3 e nos versículos 1 até 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Sabem, estes homens estavam a querer acusar Jesus de curar alguém no dia de sábado. Mas no dia de sábado eles estavam preparados para acusar. Não se pode fazer o bem no dia de sábado, não se pode curar no dia de sábado, mas já se pode acusar outras pessoas no dia de sábado. Estão a ver como é que era a forma como estes fariseus guardavam o dia de sábado? Vocês veem claramente que há uma clara diferença entre o sábado do Senhor e o sábado dos fariseus? E alguns cristãos hoje interpretam isso de forma errónea, pensando que Jesus, ao se afastar do sábado dos fariseus, estava-se a afastar do sábado dele, do sábado bíblico. Não! Jesus não queria nada a ver com o sábado dos fariseus, como eu não quero nada a ver com o sábado dos fariseus. Eles eram legalistas, eles tinham posto uma carga adicional, tinham feito do sábado um jugo de servidão. Não se podia fazer bem ao sábado, já se podia acusar. Mas, quando Jesus aqui diz salvar a vida ou tirá-la, sabem porquê? Porque Jesus já sabia que o plano deles era tirar-lhes a vida a ele. Não se pode curar a saúde de alguém, mas já se pode planear o homicídio de alguém. Estão a ver os extremos aos quais eles tinham chegado? E agora reparem, versículo 5. Olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Porquê que acham que Jesus ficou indignado? Por ver estes extremos dos fariseus. Quer dizer, para umas coisas não se podia fazer nada ao sábado, mas para outras, para acusar e para planear um homicídio, sim, não havia problema nenhum com isso. E Jesus ficou indignado. Tinha razões para isso? Claro que tinha. E depois disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E agora repare o que diz o versículo 6. Retirando-se os fariseus, retirando-se de onde? Da presença de Jesus e daquele homem que tinha sido curado, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Quando é que eles foram ter com os herodianos para fazer planos para tirar a vida de Jesus? No sábado. Isso não havia problema nenhum, no sábado, fazer planos para matar Jesus. Mas curar a mão de um homem ao sábado já era problema. Estão a ver aqui os extremos a que os fariseus tinham chegado? Eram eles verdadeiramente observadores do sábado? Não! Finalmente, estamos mesmo a chegar ao fim. Venham comigo a João, capítulo 6. Lembram-se de há bocadinho eu vos ter dito que o maná, no 6º dia, aquele que era apanhado em dobro, no 7º dia, não ganhava bichos nem cheirava mal. Venham comigo a João, capítulo 6. João, capítulo 6, e vamos ler o versículo 49 e depois o versículo 51. Diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E agora, deixem-me ler o versículo 50 também. Este é o pão que desce do céu. Este quem? Eu estava a referir-se a quem? A ele próprio. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Pergunto, Jesus ligou a sua pessoa, ele próprio, à experiência do maná no deserto? Sim, porque ele no versículo 49 diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E depois diz: este é o pão que desce do céu. Caiu o maná no deserto do céu também? Então o maná era um símbolo de quem? De Jesus. Agora venham comigo a Atos, estamos mesmo a chegar ao fim. Atos capítulo 2, versículos 25 a 27. Aqui Pedro, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, referindo-se a uma profecia dita por Davi, disse, Atos 2,
e versículos 25 a 27, diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus corrompeu-se durante o dia de sábado quando esteve no sepulcro? Não, segundo esta profecia. Porquê? Porque Jesus era quem? Era o pão vivo que desceu do céu. E aquela experiência lá no deserto com maná era o quê? Foi uma experiência histórica, mas foi igualmente o quê? Uma profecia messiânica que indicava que no dia de sábado o corpo de Jesus não se iria corromper. Aliás, isto prova que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. E durante todo o dia de sábado ficou na sepultura, onde o seu corpo não viu corrupção. Está claro como todas estas histórias do Antigo Testamento apontavam para Jesus? Nós iremos ver mais ao longo deste seminário. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez te agradecemos porque a Tua Palavra falou até nós de uma forma muito clara, muito profunda, e obrigado, Senhor, porque Tu nos dás em Ti e em Ti apenas a esperança da salvação. Obrigado, Senhor, porque todas estas histórias do Antigo Testamento claramente apontavam para aquele que havia de vir, a semente da mulher, o descendente da mulher, no qual, nele apenas, reside toda a esperança da salvação. Razão teve o apóstolo Pedro quando em Jerusalém disse que nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, como é maravilhoso nós podemos ver que, afinal, todo o Antigo Testamento estava centrado e esteve centrado na Tua pessoa. É por essa razão que podemos compreender que no dia da Tua própria ressurreição, quando caminhavas com 2 dos Teus discípulos no caminho para Emaús, Tu começaste a discorrer ao longo de todas as Escrituras, aquilo que sobre Ti dizia respeito. Ó Senhor, obrigado por nos ajudares a compreender que Tu és a razão da nossa esperança. Tu és o centro das Escrituras do Antigo Testamento. Tu és o centro das Escrituras do Novo Testamento. Ó Senhor, é em Ti que todas as Escrituras estão centralizadas e é em Ti que nós queremos centralizar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos a crescer cada vez mais em Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.